Oi, gente, boa noite a todos, estamos de volta. Semana passada eu dei um descanso de live, de Telegram, de Stories, né? Boa noite, eu, Martim, SGH. Dei um descanso, né? A gente teve a nossa semana de educação para casais, e depois a gente teve a abertura das minhas turmas do Casales, né? E, obviamente, como a gente veio de uma corrida, né? Não sei se vocês lembram. Se você é novo por aqui, talvez você não saiba o que eu estou falando. A gente teve 2 semanas de stories todos os dias a respeito de relacionamento a dois. Depois a gente teve uma semana de live de segunda a sábado. Aí a gente teve as matrículas do Casales, meu curso. E aí eu falei, vou dar um descanso, né? Porque a gente tem que tirar dúvida de aluno, enfim, tirar dúvida a respeito de quem quer fazer inscrição. Só um minuto. Opa, o microfone tá funcionando. E descanso mais do que merecido, né? Hoje a gente volta com as nossas lives. Se você é novo por aqui, você não sabe, eu faço lives todas segundas e quartas. Opa, às 20h47. Hoje entrei um pouquinho tarde porque a gente teve um problema aqui no meu áudio do PC, tá bom? E na live de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante: dificuldade em comunicar os sentimentos para o parceiro ou a parceira na relação a dois. Só algumas observações importantes, tá bom? Que são, primeiro, nossas lives ficam gravadas onde? Ficam gravadas no meu canal do YouTube. Como é que eu tenho acesso a esse material, Vânia? Só ir lá em live gravada, tá bom? Eu tenho um canal no Telegram, galera do canal do Telegram, vou voltar toda quinta-feira a fazer postagens para vocês, tá? Então fiquem tranquilos em relação a essa questão. E lá eu mando áudios exclusivos a respeito de relacionamento a dois. É exclusivo mesmo, porque o que eu mando por lá, eu não mando no meu Instagram, nem no meu Facebook, nem no meu YouTube. São conteúdos exclusivos de lá mesmo, tá? E além do Telegram, do YouTube, eu tenho um podcast. Então, se você quiser dicas rápidas e curtas a respeito de relacionamento a dois, é só você acessar o podcast. Como é que acessa, Vânia? Vai nos destaques do meu Instagram, procura por podcast, arrasta a tela pra cima e você vai ter acesso a todo esse conteúdo pelo Spotify, pelo Deezer e por outras plataformas, tá certo? Lembrando, muito importante, a gente sana as dúvidas de vocês aqui, mas as dúvidas têm que estar relacionadas ao tema. Qual o tema? Esse tema que você viu antes de entrar nessa live, tá bom? Certo? Então, bora lá? Primeira coisa que a gente precisa entender é assim, por que as pessoas têm dificuldade de comunicar os seus sentimentos, né? A gente tem várias explicações para isso. A primeira explicação é a questão do temperamento, né? Às vezes eu tenho um temperamento mais introspectivo. As pessoas que são mais extrovertidas, comunicativas, sociáveis, que não têm facilidade para as relações interpessoais, elas obviamente vão comunicar isso com mais facilidade. As pessoas que são mais introspectivas, elas vão ter dificuldade de expor as suas emoções e de comunicar através de palavras aquilo que sentem de alguma forma. Então, a primeira coisa que dificulta essa comunicação a respeito dos sentimentos é justamente a questão do temperamento, tá? A segunda coisa que pode justificar essa dificuldade em comunicar o que se sente são os traumas. Sim, às vezes eu tive historicamente uma relação aversiva com essa relação de comunicar aquilo que sinto e fiquei com uma marca disfuncional daquilo. Por exemplo, um dia eu comuniquei os meus sentimentos para determinada pessoa e ela não respondeu bem, muito pelo contrário. Ela jogou na minha cara essa minha vulnerabilidade, ou ela expôs essa minha vulnerabilidade para outras pessoas. E, obviamente, isso acabou me desmotivando. E aí eu criei uma relação aversiva com comunicar meus sentimentos e acabo não comunicando meus sentimentos com outra pessoa. E terceira, eu escolhi três motivos que podem dificultar a sua comunicação dos sentimentos, tá bom? E terceiro é falta de treino, né? Eu não tenho essa habilidade porque eu não treinei, não desenvolvi essa habilidade. Então, por que falta de treino, inclusive? Porque a gente não foi educado para poder expressar nossas emoções, né? Muito pelo contrário. Hoje,
As crianças de hoje, elas aprendem isso, eu acho muito bacana isso, né? Elas aprendem quais são as 5 emoções, elas entendem por que elas estão sentindo aquilo, elas aprendem a ressignificar as emoções, elas aprendem a buscar suas válvulas de escape para cada uma das emoções. A gente não foi uma geração que aprendeu isso, definitivamente, muito pelo contrário. A gente foi uma emoção que foi educada a reprimir as nossas emoções. Uma geração, perdão, fomos uma geração educada a reprimir as nossas emoções. Então, tá chorando, chorar é coisa de gente fraca, né? Tá com raiva, muito pelo contrário, às vezes a pessoa foi educada até a expressar a raiva da pior maneira possível. Bate de volta, né? Ou tá com medo, então homem não tem medo, né? Ou então se você é adulto, você não pode sentir medo. Quer dizer, a gente não foi educado a expressar as nossas emoções, a gente foi educado a reprimir as nossas emoções, então isso faz com que a gente tenha dificuldades, obviamente, de expor as nossas emoções. Então, como é que eu vou falar pro outro que eu tô sentindo medo? Como é que eu vou falar pro outro que eu tô sentindo tristeza, raiva, né? Muito pelo contrário. Parece que eu tenho que ser indiferente, ser apático emocionalmente em alguns momentos. Tá certo? Beleza? Então a gente já começa essa live. Essa live vai ser bem rápida, objetiva. Se você tiver perguntas sobre isso, aproveite para deixar agora, porque eu terminei o conteúdo programático, a gente encerra essa live e depois só segunda-feira, tá bom? Então eu acabei de explicar para vocês 3 motivos para justificar. Explicar, na verdade, não justificar, explicar a dificuldade de comunicar as emoções. A primeira delas é temperamento, a segunda delas é trauma, a terceira delas é falta de treino. Qual o tema, Manu? Gente, quando vocês entram, acho que tem um tema, né, disponível, eu anotei, dificuldade em comunicar os sentimentos para o seu parceiro ou parceira, tá bom? Beleza? Vânia, ok, tudo bem, tenho essa dificuldade, meu parceiro ou parceira tem essa dificuldade, como é que a gente faz para melhorar essa questão? Boa pergunta. Primeira coisa, fazer perguntas. É uma coisa super importante. Não apareceu, Manu? Sem problemas, tá? Sorry, não sabia, pensei que aparecesse pra vocês, tá? Então, bora lá. Primeiro, faça perguntas. Gente, assim, isso é muito importante, né? Às vezes a gente... Isso é uma técnica, na verdade, da psicoterapia, inclusive, que vocês podem utilizar na relação a 2 de vocês. Por exemplo, tenho muita dificuldade porque meu parceiro não fala. Exato, Valéria. Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Às vezes, eu tenho clientes meus que chegam na psicoterapia, a gente pergunta assim, qual a sua demanda, né? E a pessoa fala X, Y, W, Z, K. Ela não tem dificuldade em comunicar o que sente. Tem clientes que eles olham pra gente e falam assim, ó, não sei, eu só sei que eu não tô bem. Mas o que eu tô sentindo, eu não consigo nem explicar através de palavras. E aí, o que a gente começa a fazer? Perguntas. Tudo bem, né? Você tá sentindo o quê? Você sente tristeza, raiva, medo, nojo, alegria? Ah, entendi, eu sinto medo. Entendi. Por que você sente medo? Putz, eu sinto medo por causa disso, isso, daquilo. E a gente vai ajudando a pessoa a ressignificar. Então, uma técnica muito boa para quem convive com pessoas que têm dificuldade de expressar suas emoções, não que seja sua obrigação fazer isso, mas eu acho que se você tá numa relação, por que não contribuir com seu parceiro ou parceira? Fazer perguntas. Mas perguntas com que as respostas sejam fechadas, tá, gente? Se você for perguntar assim, imagina, o cliente chega na clínica e eu falo assim, um cliente que tem dificuldade de expressar as emoções, me descreva através das suas palavras o que você sente no fundo da sua alma. A pessoa pode sair de lá arrasada, porque ela não vai conseguir comunicar em palavras o que está sentindo. É um universo de sensações, né? É uma infinidade de pensamentos. Então, por isso que a gente faz perguntas fechadas, né? Por exemplo, que exigem respostas específicas. Por exemplo, você está sentindo alguma dessas 5 emoções? Alegria, tristeza, raiva, medo, nojo? Ou então, quando a pessoa começa a comunicar, eu não tô feliz, eu não tô satisfeito, eu não tô bem. Você tá sentindo tristeza? Não é tristeza. Você tá sentindo raiva? Talvez seja raiva. Ou seja, eu dou alternativa pra pessoa conseguir comunicar. Ivone, mas eu vou ter que ficar fazendo perguntas fechadas pro meu parceiro ou parceira? Não, gente, assim, eu acho que não é uma obrigação sua, de verdade, eu acho que cada um tem uma responsabilidade de buscar seu desenvolvimento, tá? Mas se eu tô numa relação, por que não fazer isso se a outra pessoa me ajuda muito a me desenvolver como pessoa, como ser humano, na minha comunicação? Eu tô dando dicas. Se você quiser executar, tudo bem. Você vai ter bons frutos, tá? Se você quiser também comunicar o outro para que ele execute com você, acho que você vai ter bons frutos também. Tá certo? Então, faça perguntas, mas não faça perguntas muito abertas e complexas.
Façam perguntas com respostas exatas. Isso é tristeza? Isso é raiva? Isso é medo? Por que você está se sentindo dessa forma? Você está se sentindo assim desde quando? Isso foi essa semana? Não, foi há 2 dias atrás. Foi há 2 dias atrás. Entendi. O que aconteceu 2 dias atrás? Faz uma retrospectiva com essa pessoa, tá? Essa é uma dica. Deixa eu, antes de falar a respeito de expor a vulnerabilidade, dar uma olhada nas perguntas de vocês, porque a gente já tem comentários por aqui, tá? Vamos lá? Não gosta de falar da relação, não responde nada que eu pergunto, eu até parei de falar. Então, pois é, e você conseguiu detectar se é uma dessas coisas aqui? Temperamento, trauma, falta de treino? Ai, perdão. É importante a gente entender. Quando começa a falar, mesmo de forma calma, meu marido já se agita e diz que a culpa é minha, que ele não faz nada. Uma observação importante aí, tá, Laninha? Às vezes, essa pessoa tem uma relação traumática com o diálogo, por exemplo. Às vezes, lá no passado, a gente começou a falar da nossa relação e aí isso deu em briga, isso deu em conflito. De tal forma que quando a gente começa a falar de relação a dois, a gente volta para aquela marca traumática e a minha resposta emocional, claro, obviamente não vai ser de tranquilidade. Vai ser de agitação, né? Então, assim, pode ser isso também. Pode não ser. Pode ser porque você vai quase colocá-lo num lugar de vulnerabilidade. Você entende? Obviamente, se você for conversar da relação a dois sobre algo que não tá legal, você vai expor os pontos fracos da outra parte. E ninguém gosta de estar aí nesse lugar. Entende? Então, pode ser várias coisas isso aí. A gente tem que entender o que é. Quando você entende o que é mais fácil de você operar. Porque se você entende que a pessoa não quer conversar com você a respeito dos problemas da relação, porque lá atrás essa troca foi muito traumática, o que você vai tentar fazer? Vai tentar não brigar, não conflitar na hora do diálogo. Porque aí ele vai olhar pra você e falar assim, nossa, a gente até conseguiu dialogar sem conflitar. Então, tudo bem, é possível, tá? Ou, não, é uma pessoa que tem dificuldade de receber crítica, de não saber lidar com a vulnerabilidade. Então, a gente tem que comunicar isso pra essa pessoa, tá? Pra ela se perceber, certo? Fazer isso de maneira estratégica, obviamente, porque às vezes ela pode resistir a essa crítica, já que ela não gosta de receber crítica. Eu tenho essa dificuldade, já até informei isso pro meu parceiro, também pedi pra ele me fazer perguntas. As perguntas têm me ajudado bastante. Olha, tá vendo? Uma pessoa que está comprovando a técnica do fazer perguntas. Funciona muito, gente. A gente usa na psicoterapia. O que mais a gente tem aqui? Acho que é isso. Eu não tenho dificuldade de expressar minhas emoções, porém, sempre que começamos uma conversa séria de algum problema ou dificuldade, eu começo a chorar e não consigo terminar meu raciocínio. Então, mano, deixa eu te falar uma coisa, não tem problema. Assim, vamos lá. Às vezes você é muito emotiva e você vai chorar. E não tem problema. É só você explicar assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou muito emotiva, então, e expressiva. Então, na hora que eu começo a falar sobre algo que mexe muito comigo, eu choro. Isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver comigo. Por que é importante você comunicar isso? Porque a outra parte, às vezes, ela se sente mal de ver você chorando. E às vezes até responsável. E ela quer sair daquele cenário, sabe? Tipo, não quero ser o responsável por esse sofrimento. Então, você tem que comunicar isso. E talvez você, quando você se vê chorando, você já se desconcentra, porque você não gosta do choro. Mas assim, isso é essa sua forma de funcionar. Você tá entendendo? Você tem que aceitar isso. Você pode até não concordar, mas você veio pro mundo com essa característica. Então, aceite isso, tá? É tudo isso que você falou. Tô de olho nas estratégias que você vai colocar aqui. Maravilhoso. Eu, no meu antigo relacionamento, não demonstrava tanto sentimento. Mas agora, no atual, isso me deixa tão leve e é algo que vem natural, mesmo que brigados. Eu falo isso, me faz bem. É maravilhoso a gente falar. Porque quando você fala, você tem liberdade, você tem autenticidade, né? Todo mundo gosta de ser livre e autêntico. Muito bom. Perfeito. Que bom, Manu. Ok, obrigada. Bora lá. Olha só. Algumas pessoas, elas vão ter medo de expor os seus sentimentos porque elas não gostam de estar nesse lugar de vulnerabilidade, tá? Entende? Então, assim, elas não gostam de ser criticadas, elas não gostam de expor suas fraquezas, tá? Então, o que acontece? Hoje eu tive uma sessão, e eu falei, foi uma sessão de casal, não foi uma sessão individual, e eu falei isso exatamente pro parceiro, né? Então, a parceira sempre falava assim, ó,
isso aqui não é legal, isso aqui não é bacana, né? Então, ao invés dele aceitar a vulnerabilidade, o que ele fazia? Isso não é legal, mas isso não é legal por causa daquilo, né? Tipo, cara, a gente tá pontuando a sua disfuncionalidade, você tá justificando, sério? Você tá errado, entende? Quando a gente tá errado, é assim, quando eu tô errada, né? Se meu marido vira e fala pra mim assim, você foi ríspida, você foi hostil, você foi desrespeitosa comigo naquele momento, entende que assim, não tem justificativa para o desrespeito? Eu queria um valor da pessoa. Então imagina, se meu marido chega e fala para mim, olha, você foi desrespeitosa comigo. Você acha que é certo eu dar a seguinte resposta? Eu fui desrespeitosa com você, mas você não estava dando atenção para o que eu estava falando. Ok, tudo bem, talvez a pessoa estivesse errada de não dar atenção para o que eu estava falando, mas isso justifica a minha quebra de valor? Você tá entendendo? Eu fui desrespeitosa, ponto, a culpa é minha, ponto, desculpa, ponto, eu vou retratar, eu preciso me retratar, ponto, eu preciso ressignificar isso, eu preciso fazer diferente. Você tá entendendo? Então, assim, foi isso que eu pontuei com o meu cliente de hoje. Eu falei assim, a gente tá trazendo essa disfuncionalidade e você não sabe ficar no lugar de vulnerabilidade, você não sabe chegar e falar assim, verdade, eu preciso ajustar essa questão. Não, você justifica, né? Então, sei lá, então, eu não consigo dar muita atenção para os filhos porque eu tenho que trabalhar. Cara, na boa, então por que você escolheu ser pai ou mãe? Você tá entendendo? Assim, as pessoas elas querem ter bons relacionamentos, querem ter uma boa relação com maternidade, paternidade, mas elas não querem pagar o preço disso tudo. Mas para ser bom profissional, eu tenho que me matar estudando muito, trabalhando muito. Você tá entendendo? Assim, se você quiser ser um bom profissional, você tem que investir no trabalho. Se você quiser um bom relacionamento, você tem que investir na relação a dois. E se você quiser ser uma boa mãe ou um bom pai, você tem que investir na sua maternidade ou paternidade. Então não rola essa história da gente trazer à tona a tua disfuncionalidade e você ficar justificando. Você tá entendendo? Assim, eu fui desrespeitosa porque a pessoa não me deu atenção. Não, eu fui desrespeitosa, ponto, feri um valor. Desculpa, vou tentar me retratar. E se eu quiser pontuar uma disfuncionalidade do outro, eu primeiro reconheço o meu erro, eu peço desculpa e num outro contexto eu pontuo a disfuncionalidade do outro. Isso eu falo muito em comunicação destrutiva. Eu tento justificar o meu erro trazendo o erro do outro. Isso não existe. Isso é muito disfuncional. Então, assim, quem faz isso é porque não gosta de estar no lugar de vulnerabilidade. E todos nós temos as nossas vulnerabilidades e fraquezas e disfuncionalidades. É que a gente tem que parar com essa mania de ficar ressaltando só as coisas boas. A gente tem dificuldade disso. Gente, assim, só a gente dá uma lida, às vezes, nos comentários das redes sociais. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que fale assim, olha, não, aqui até tenho, né? De fato, eu sou uma pessoa com uma baixa tolerância à frustração. De fato, eu quero tudo do meu jeito. De fato, eu não tenho iniciativa. É muito difícil. A gente escuta muito, meu marido não tem iniciativa, né? A minha esposa não tá nem aí pra mim, não me dá carinho. Cara, e você? Então, quando você começar a sair dessa dificuldade de expor a tua vulnerabilidade, você vai brigar menos na hora que você for fazer um alinhamento, aparar as arestas da sua relação a dois, você entende? Cara, se meu marido quer conversar comigo por alguma coisa que eu fiz que não foi legal, eu tenho que estar preparada emocionalmente para aquilo. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Sabe, se meu marido tá chateado comigo, eu não gosto disso. Eu não gosto de estar mal com meu marido. Então, assim, eu não consigo. Mas isso é Vânia, eu não consigo dormir sem resolver a questão. E eu vou querer conversar com ele. Então, se ele tá chateado comigo por alguma coisa que eu fiz, é óbvio que ele vai me falar coisas legais. Ele vai me falar coisas difíceis. Você tá entendendo? Ele não vai falar assim, você é uma pessoa maravilhosa. Não, tipo, você agiu de maneira hostil nessa hora. E é difícil, a gente engole aquilo a seco. Mas eu errei, ponto. Reconheça seu erro. Vânia, tenho dificuldade de reconhecer minhas falhas. Por quê? Dá uma olhada lá atrás. Você foi muito cobrado? Né? E você foi muito cobrado, então se você foi uma pessoa muito cobrada na tua infância, você vai querer sempre acertar, sempre fazer o melhor, sempre tá correto, né? Entende? Você passou por uma situação de muita exposição e foi vexatório e foi constrangedor pra você, então você entende que de repente ser criticado é reviver essa situação de constrangimento, exposição, vexatória, e não é. Você tá entendendo, assim, qual é a sua dificuldade nessa relação a dois, gente? A gente tem que parar de ficar apontando só a dificuldade do outro, começar a reconhecer um pouco a nossa e aprender a lidar com esse lugar de vulnerabilidade. Eu, Vânia, tenho várias disfuncionalidades, entende? Eu quero tudo do meu jeito, pronto. Eu tô muito melhor hoje.
Mas um dia foi muito difícil, porque eu queria tudo da minha forma. Eu sou filha mais nova, então eu brinco, né? Eu fui mimada por pai, por mãe, por irmã, mas as minhas duas irmãs mais velhas e meu marido, porque ele ainda me mima. Então, assim, isso é bom por um lado, porque me dá afeto, mas me dá uma baixa tolerância à frustração por outro. Você tá entendendo? Se eu não reconheço isso, como é que eu vou tratar essa questão? Você tá entendendo? E por que a gente fala? Porque a gente fala. E quando a gente fala com mais liberdade, mais maturidade, é porque a gente já tá tratando a questão. É até bonito reconhecer a vulnerabilidade, não é algo feio, não. Então a gente tem que começar a ressignificar isso. Porque às vezes eu tenho dificuldade de expressar as minhas emoções porque eu não quero estar no papel de frágil, né? E a gente tem uma natureza frágil, ponto. Ser humano, a gente é fraco. É bem isso mesmo. A gente é muito forte, na verdade. A gente tem uma capacidade absurda de ressignificar as coisas. Mas a gente tem fragilidades absurdas também. E tudo bem, não tem problema. Desde que você esteja disposto a melhorar. Eu acho que o problema não é a vulnerabilidade, de verdade. Nenhuma. O problema é você não estar disposto a mudar e melhorar. Ah, eu não quero mudar. Então, não acabou a relação, então. É tipo isso. Hoje eu tô demais, né? Meu Deus do céu. Chega, eu tô com um chicote aqui. Mas é isso. Se você não está disposto a mudar, acabou a relação. É isso. Às vezes as pessoas gostam de me fazer essa pergunta: Vânia, qual é a principal característica, né, que não pode faltar numa relação a dois? Capacidade de mudança. Tem tanta coisa que não pode faltar, mas capacidade de mudança é a primeira delas. Porque se você não conseguir olhar para o seu parceiro ou parceira e pensar que vocês são muito melhores do que eram quando se conheceram, sabe o que vai acontecer? Significa que vocês continuam as mesmas pessoas, não evoluíram, não cresceram como casal. Então pare de achar uma chatice eu não gostar do lugar de vulnerabilidade. É ruim mesmo, é difícil, ninguém gosta de ser criticado, mas se eu quiser mudar, eu preciso aceitar aquele lugar. E ao invés de ficar fugindo disso, pensar assim: que droga, que bela de uma droga que eu sou essa pessoa ainda. Como posso fazer para parar de ser essa pessoa? É isso, beleza? Vamos lá. Olha, já tá terminando essa live. Tenho um excelente casamento, mas o excesso do marido no celular tá me tirando do sério. Entendi. Conversar sobre essa questão, né, Vânia? Quando é no caso de traição, como lidar com sentimento? Gente, traição não é o tema dessa live. O tema dessa live é dificuldade em expressar as emoções no relacionamento a dois, tá bom? Então, eu vou responder só perguntas relacionadas a esse tema, senão eu fujo do foco principal do assunto, tá bom? Eu estou sofrendo muito por uma traição. Vamos falar de traição? Não, gente. Vamos lá em live gravada, live semanal. A gente tem uma live sobre infidelidade. Pode pesquisar lá que tem tudo. A gente fala sobre confiança, sobre autoestima. E a gente fala sobre sustentar o valor fidelidade. Eu não posso falar aqui, porque senão eu vou tirar o foco. E as pessoas da live que vieram com o propósito de ouvir esse conteúdo vão ficar chateadas com direito. Meu marido faz isso sempre. Como proceder? Eu saí pra beber porque você me aborreceu. Pede pra ele assistir essa live. Você tá entendendo? Então, assim, mas assim, Laninha, mas tudo bem ele sair pra beber, né? Sair pra curtir uma com os amigos, tá tudo certo pra você? Nesse momento de pandemia, acho que nem é legal isso, hein? Mas ok, mas tudo bem, né? Ou não tá tudo bem? Você tá entendendo? Assim, cara, você saiu pra beber porque você quis. Isso aí, sem dúvida alguma. Pare de ficar justificando o seu comportamento a partir do comportamento do outro, sabe? Autorresponsabilidade. Eu saí pra beber, ponto. Agora, você me aborrece. E são duas coisas que tem que ser discutidas em momentos diferentes. Peça para ele ler um material sobre comunicação destrutiva. Vânia, meu esposo não fala sobre nada do que está sentindo, mas eu fico muito triste. Chego até a chorar quando percebo que ele tem algo e não fala. Paulinha, no início da sessão foi ótimo. Da live, eu falei de algumas estratégias para você poder colocá-la para falar, tá? Se você for entrando agora, depois você vai ver essa live gravada. E tem todas as dicas lá, tá bom? Ele diz: eu saí com meus amigos porque você não me deu carro, por exemplo. Não, você saiu com seus amigos porque você quis. Você tá entendendo? E aí depois a gente discute. Vamos conversar agora a respeito do carro? Como é que a gente vai fazer pra negociar essa questão? Tá? Pedir pra assistir minha live ou então conversar com ele no momento de menos estresse. Minha maior dificuldade numa conversa onde vou precisar expor pontos negativos. Precisa aprender a falar com mais cautela. Opa, aí você trouxe a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade. Muito bem, parabéns, é isso mesmo. Talvez, como você não fala com cautela, não que a culpa seja sua, mas isso pode ser um gatilho para que o outro se afaste da conversa. Tá certo o comportamento do outro? Claro que não. Entende? Ele tem que estar ali porque é uma responsabilidade do casal dialogar. Agora, claro,
se você quiser facilitar o processo, comunique melhor. Porque, assim, é muito difícil a gente ter uma conversa de 2 adultos e a pessoa não saber comunicar com cautela aquilo que ela sente e pensa, né? Aí você pode baixar a autoestima do outro, ser agressivo e hostil, isso não é legal, tá? Vou ter que dizer a ele que não desistir da separação. Conversa difícil, né? É difícil. Eu falo tranquilo, mas não adianta. Ele mesmo fala que não adianta falar. Ele muda sem cobranças. Eu já percebi isso. Ok. O que pode ser quando ele pergunta o que você sente e você não sabe o que dizer? Eu travo. Aí você pergunta assim: por que você tá me sentindo como? Você acha que eu tô triste? Né? Cara, o que você sente não tem muito segredo. Você só tem 5 emoções: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Assiste o filme divertidamente, que vai ficar mais fácil pra você. Aí você vai pensar: tô alegre? Não, não tô. Tô com nojo? Asco? Não, não tô. Tô triste? Eu acho que eu tô triste. Por quê? Depois a segunda pergunta é: o que você tá sentindo? Depois é por quê? Então, eu tô triste porque, não sei, eu tô sentindo você distante, acho que você não tá sendo tão carinhoso quanto eu gostaria que fosse. Eu não sei se é uma expectativa minha ou se é algo que de repente você não tem entregue. Faz sentido isso pra você, né? Será que a gente precisa trabalhar essa questão? Eu que tenho que cobrar menos? Ou você que tem que, sei lá, me entregar mais? Quando foi a última vez que a gente teve um momento de carinho? Sei lá, faz 3 semanas, então acho que eu tenho dados pra mostrar que não tá legal isso. Ou então, tipo, putz, realmente, hoje você me deu carinho, mas ainda você não tá satisfeito. Talvez seja eu que precise saber lidar mais com essa minha carência. Você tá entendendo? Assim, conversar o que eu tô sentindo, porque eu tô sentindo, e ressignificar isso, tá? Por último, nunca, nunca, nunca se aproveite da vulnerabilidade do outro pra usar isso como uma arma a seu favor. Isso é muito feio. Isso é muito disfuncional. Isso é muito desrespeitoso. Tem gente que faz isso, né? Então o outro se abre completamente, fala das suas fraquezas, fala das suas dificuldades. E eu acho que você, na relação, você tem que ter um papel de ajudador e ajudadora. Então, às vezes, na hora da raiva, do descontrole, o que você faz? Você pega a vulnerabilidade do outro e joga na cara dele ou dela. Isso é muito, muito imaturo e desrespeitoso e disfuncional. É óbvio que essa pessoa não vai mais querer conversar com você. É óbvio que ela não vai querer expor as vulnerabilidades e as fragilidades dela. É óbvio que ela não vai ter motivação para poder dialogar. A culpa, ela não é só sua, acho que é da outra parte também, tá? Porque eu acho que a gente tem que expressar nossas emoções. E se o outro joga na minha cara as minhas disfuncionalidades, eu tenho que saber o porquê de eu estar nessa relação ainda, tá? Se eu já conversei, já pedi, já tentei alinhar para que a pessoa tenha mais respeito com as minhas fragilidades, e a pessoa insiste em utilizar isso contra mim, então eu tenho que me perguntar por que eu tô nessa relação. Você entende? Mas, se você faz isso, assim, cara, repense mesmo o seu comportamento. Isso é muito feio, gente. É muito feio mesmo, tá? Bom, essas foram as principais observações dessa live. Deixa eu ver se a gente tem mais perguntas. Se tiver, faça agora mesmo. Então, só segunda-feira. Eu sempre tentava conversar, ele calado, e fazia pior ainda. Quando eu parei de falar, e mesmo de forma assertiva, dizer o que queria, ele mudou. Eu sinto que ele tem aversão com a conversa. Tipo assim, sabe muito bem onde está errando. E que falar não faz diferença. Ok. O mesmo esposo é super fechado dentro de si mesmo. O meu esposo. Ele não fala o que sente, eu exponho meu ponto de vista sobre a relação. Ele é sempre calado, eu me sinto super mal com essa atitude dele. Deli Reis, essa live vai ficar gravada. Se você assistir desde o início, você vai ver os motivos, né? Só resumindo, os motivos para eu ter dificuldade de expor os meus sentimentos. 2, como usar estratégias para poder superar isso. E 3, né, falamos muito sobre a vulnerabilidade, tá bom? Dicas para vencer o complexo de inferioridade? Não, JM me Costa. Por quê? Porque a gente só discute aqui coisas relacionadas ao tema da live. O tema da live é dificuldade em expressar os sentimentos na relação a 2, tá bom? Mas nas lives semanais, lives gravadas nos meus destaques, tem algo sobre autoestima. Assistam lá. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até segunda-feira temos mais conteúdo por aqui. Beijos e boa noite. Beijos e boa noite.